Eu sou Adriana, sou filha da Dona Ana e do seu Zé Paulo, e nasci no Rio de Janeiro. Na adolescência me mudei com a minha mãe para Niterói, com meu irmão e com meu avô, e segui a minha vida adulta inteira em Niterói. Fiz universidade na Federal Fluminense, cursei História, fiz licenciatura e bacharelado, e desde muito cedo eu dou aula desde 20 anos de idade, dou aula de História, eu sou professora de História, e ingressei no mestrado em Educação, e no mestrado em Educação eu fui trabalhar com História da Educação, e fui orientada pelo professor Osmar Fávero e pelo professor José Silvério Baia Horta. E é desse trabalho, do trabalho da minha dissertação, que nesse trabalho eu tive a honra de conhecer um pedaço da trajetória do professor Pretestato. Legal. Que deu origem ao livro. Depois eu fiz o doutoramento aqui em Pernambuco. Eu vim para Pernambuco por amor, todo mundo sabe disso, né? Eu me casei com... Todo mundo não, mas algumas pessoas que eu me casei com pernambucano, e a possibilidade de eu seguir uma carreira profissional era trabalhando aqui, e eu consegui. Fiz o doutoramento em História, aqui na Federal de Pernambuco, fui orientada do professor Mark Rofinagel, e na tese eu estudei os processos de construção da escolarização aqui em Pernambuco, na primeira metade do século XIX. Eu me interesso por esse período, eu me interesso pelo auge da escravidão, e é desse lugar que eu falo, né? Embora todo o XIX me interesse, mas esse lugar eu falo mais à vontade. E é isso. Então, e hoje sou professora do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco. Já há algum tempo, há alguns anos. Adriana, essa nossa conversa, né, tem como foco, né, professores negros em tempos de escravidão, o caso de Pretestato dos Passos e Silva. Né? Então, aqui eu já conversei com algumas pessoas, né, que desenvolvem pesquisas sobre professoras e professores negros, e eu acho que seu trabalho aí é uma das principais referências, né, quando a gente vai falar de professores negros, né, no século XIX, durante, né, a vigência da escravidão. E aí eu queria que você falasse um pouco de como foi esse seu encontro, né? Eu vi que você começou a desenvolver esse trabalho no mestrado, mas como é que foi, assim, o seu encontro com o Pretestato? Assim, você encontrou alguma documentação, ou foi alguma menção ao nome dele num jornal, ou numa memória? Como é que foi esse encontro? Não, eu estava... A minha dissertação estava investigando a obrigatoriedade da escolarização aí na corte. E eu estava interessada nisso. E eu estava particularmente interessada em encontrar algum caso de pais que tivessem sido processados pelo fato de não terem colocado suas crianças nas escolas. Porque todas as narrativas públicas, governamentais, públicas não, governamentais a respeito das pessoas que não punham suas crianças nas escolas, era uma narrativa muito negativa. E sempre era essa história. A culpa era dos pais que não punham suas crianças na escola, a obrigatoriedade foi instituída, e por causa disso eu fui investigar quem eram então os pais que foram punidos pela lei da obrigatoriedade. Nesse processo, eu fui trabalhar no conjunto documental no qual eu encontrei o caso do professor Pretestato, que é um conjunto documental organizado por nomes na Biblioteca Nacional, porque eu já tinha perdido a esperança de encontrar qualquer coisa. E quando quando eu cheguei na letra P do conjunto documental imenso, eu encontrei a carta do professor Pretestato pedindo para Eusébio de Queiroz, que na ocasião era inspetor-geral da Instrução Pública na Corte, em 1856, pedindo autorização para continuar com a escola dele funcionando, sem que ele tivesse que fazer uma prova, que era uma prova de capacidade profissional, que todos os professores da corte eram obrigados a fazer para continuar lecionando. Era o controle do Estado por sobre o ofício docente, que é importante que se diga que na história moderna brasileira, um dos ofícios mais regulamentados pelo Estado que nós temos notícia.
E nesse esquema de regulamentação, todos os professores eram obrigados a passar pelas provas, que eram provas dificílimas, que eram feitas diante das autoridades públicas e dos convidados das autoridades públicas para participarem desses exames, que também eram públicos. E o professor Pretestato e vários outros professores não queriam passar pelo exame. E por isso ele apresentou o pedido para a inspetoria para ser dispensado desse exame. Depois que eu achei o primeiro documento dele, aí eu fui no rastro dos demais. Quando eu achei o primeiro documento dele, eu não sabia quem ele era. Mas na medida em que eu fui achando o restante da documentação, no livro eu conto bem essa trajetória, eu descobri que ele era preto. E aí foi o meu achado, né? Eu falei, pronto, nunca mais eu tive paz. Depois dessa, nunca mais eu tive paz. Eu digo, no livro, ele atravessou meu samba, e depois, você sabe que samba atravessado é um problema, né? Você tem que dar conta dele na avenida, você não pode passar na próxima cabine sem ele ter se acertado, senão você se lasca. E foi assim que eu fiquei com o samba atravessado, tendo que acertar, me compassar com ele, e ele me deu a sorte de me deixar achar os registros dele no arquivo. Sim. E foi assim que a gente se encontrou. Então ele te... Foi o primeiro trabalho, porque o Pretestato ele tem um monte de coisas bacanas, né? Primeiro, pelo fato dele ter sido o primeiro a ser achado numa escola desse tipo, que, se você observar, é uma escola étnica. Até então, nós só sabíamos de escolas étnicas dos brancos do Sul. As escolas dos alemães, dos italianos, enfim. Há quem diga também que os portugueses compunham um grupo étnico. Há toda essa discussão, mas sempre essas discussões étnicas se referiam a brancos. E a escolarização étnica se relacionava a brancos. Nós nunca tínhamos achado uma escola desse tipo. E até hoje não achamos outra. A historiografia até hoje não encontrou uma outra escola deste tipo, etnicamente direcionada para pessoas pretas e pardas. Ao que parece, esse grupo escolheu outros caminhos, que depois a gente pode falar sobre isso. Mas, então a graça foi essa, né? E foi mais uma coisa que me deixou assim, muito chocada, que era uma escola étnica para preto e para pardo, numa sociedade escravista muito próxima do auge da escravidão. Você sabe que o tráfico tinha encerrado ali há poucos anos antes, mas o tráfico ainda era intenso, né? Dizem os pesquisadores do tráfico que o último ingresso de africanos foi em 57. Ora, a aula dele já funcionava em 54. E 54 foi a data que ele disse que os pais pediram para ele começar a trabalhar, mas não significa que tenha sido, pode ter sido um pouco antes. Não sabe? Então foi um achado muito importante. Na corte imperial escravista, com um projeto escravista em andamento, você encontra um homem que destinou a vida para dar aula para crianças pretas e pardas, e que disse textualmente: eu vou dar essas aulas porque os pais me pediram, porque essas crianças nas escolas são muito maltratadas. São maltratadas e, por causa disso, não aprendem com perfeição aquilo que elas têm que aprender: ler, escrever, contar e a doutrina. Então, para mim, foi um achado. Sim, ou seja, a gente já está falando aí, né, de práticas discriminatórias, né? Essas crianças eram discriminadas, sofriam preconceito. Escolas da corte, né? Ele fala assim no texto dele: nas escolas da corte, os pais dos meninos brancos não permitem que as suas crianças ombreiem, estejam ao lado de crianças negras, de crianças pretas e pardas. E quando isso é permitido, essas crianças pretas e pardas são muito maltratadas. E por conta disso, elas não aprendem com perfeição. Né? É lindo o argumento dele, né? Mas é uma carta linda para o Eusébio, e é uma escrita muito contundente. Né? O texto dele foi publicado pela Biblioteca Nacional, naquele artigo, trechos da escrita do Pretestato, uma letra belíssima, por sinal.
foi publicada lá, e é muito interessante ver a contundência dele na crítica ao racismo, numa ocasião em que essa palavra racismo não compunha o léxico do debate público. Né? Mas ele está fazendo esta acusação às escolas da corte. Né? As escolas da corte não recebem bem as crianças pretas e pardas, mas ele, por ser preto, e é fantástico, foi aí que eu quase morri quando eu vi que ele era preto. Eu falei, você está brincando comigo, pretestado? Mas ele dizendo, mas eu, porque eu sou preto, eu faço isso. Eu cuido das crianças, eu abrigo, eu dou amor, eu dou afeto, e comigo elas aprendem. E é interessante, né, que ele tenha dito, né, eu sou preto, porque muita gente que tem estudado esse tema percebe, né, que esse professor era preto por conta de fotografia, né, de outras fontes, mas não porque a pessoa tenha verbalizado. Ele verbalizou. Verbalizou, para justificar o pedido dele, ele verbalizou isso. Mas verbalizou com uma contundência e diante de uma crítica fantástica para a sociedade da época, fantástica. Né? Mas nessa. E é a graça dessa história. Né? Sim. É o ofício político da docência. Ele fez uma escolha política na docência dele. E consciente. Ele escolheu consciente, escolheu politicamente o público para quem ele ia trabalhar. Ou seja, ele enfrentou, né? Ele enfrentou ali o racismo, a gente poderia dizer isso. Na ideia do enfrentamento, né? Eu acho que sim. Ele se posicionou. Ele podia ter feito uma escola aberta para um monte de gente. Como havia toda a primeira metade do 19, quem fala isso é a Hebe Matos, né? Ela identifica uma espécie de sumiço da cor em vários documentos, né? E esse sumiço segue o século XIX. E é impressionante notar como na documentação sobre a escolarização na corte, realmente, a gente não encontra registros a respeito das cores dos professores. Em Pernambuco, eu tive a oportunidade de fazer uma pesquisa bastante grande, com mais de 6.200 anúncios de jornais publicados no Diário de Pernambuco por profissionais oferecendo seus serviços. Dentre esses, eu identifico 495 anúncios de professores, não o mesmo anúncio publicado várias vezes pelo mesmo professor, não é isso. 495 diferentes professores falando, oferecendo seus serviços, e destes, nenhum falou a respeito da sua cor. Silenciou, Encontrei só uma pessoa que falou a respeito da sua cor, que foi uma professora branca. Ou seja, ela se apresentando, sou branca, né? Exatamente, porque o resto, todo mundo calado. E uma outra professora que fez questão de dizer que ela não era escrava de ninguém, porque ela parecia que estava no meio de um rebuliço. Essa revista, essa pesquisa está na revista da UFMG, e depois eu posso te dar a referência se você quiser ver. É bem interessante. Eu vou incluir aqui. Mas então, para quem ainda não conhece, né, essa figura interessantíssima que foi o professor Pretestato, você poderia apresentar, assim, né, para quem não conhece, assim, alguns dados sobre ele? Né? Então, e eu adoraria tê-los. Eu adoraria tê-los. E que é uma outra coisa que impressiona no fato do Pretestato ter feito pedido para a Inspetoria da Instrução Pública e ter conseguido sucesso no pedido dele, que é o fato de que ele não apresentou seus antecedentes, nem pessoais, nem profissionais. Era um item obrigatório do dossiê do pedido do professor que pedia a isenção da prova de capacidade. Ele tinha que apresentar dados sobre a sua capacidade, sobre a sua moralidade, antes do pedido que estava sendo feito. O Pretestato não disse no que trabalhava antes, não disse quantos anos tinha, não disse filho de quem ele era, nada. Eu não sei quem é o Pretestato. Sei que o Pretestato é um homem preto que fez esse pedido. Ele não deixou bens. Eu vou encontrar depois Pretestato. Eu encontrei ele
lá no fim, lá nos anos 70, no fim não, mas já nos anos 70, 80, sendo expulso da escola dele, a escola dele saiu de onde era e foi lá para Senhor dos Passos, ele sendo expulso da sua escola, porque não tinha pago os aluguéis para a Santa Casa de Misericórdia, que era dona do imóvel onde ele estava com a sua escola funcionando, e só. Nossa. Não sei nada do pretestado. Interessante. Nada. É muito interessante porque o controle das autoridades sobre as práticas dos docentes era bastante grande. E eles tinham que provar muitas coisas. E eles tinham que. E Pretestato não precisou fazer isso, né? O dossiê dele tem lá alguns atestados de algumas pessoas relativamente importantes na corte, e eu acho que por causa dessas relações pessoais características do Império do Brasil, né? Aliás, não só do Império, né? Características do Brasil, ele conseguiu as isenções necessárias e as autorizações necessárias para trabalhar. Sim. E, Adriana, eu sempre, né, levo o pretestado para as minhas aulas, tanto em História da Profissão Docente, como também em História da Educação Brasileira, e volta e meia tem essa questão, né? Mas, professora, esse pretestado pode ter sido um escravizado? Será que ele foi? Eles perguntam isso. E aí eu falo, quem fez a pesquisa foi a professora Adriana, né? Então, eu estou trazendo aqui a pergunta que sempre me fazem, né? E aí você é a pessoa que eu acho que melhor conhece esse sujeito. Qual é a sua hipótese para essa pergunta? Eu acho que ele pode ter sido ter sido filho de escravos. Ele pode ser um homem liberto, mas ele também pode ter vivido a experiência da escravidão. Só que ele tinha uma estrutura familiar que lhe permitiu ter nome e sobrenome, né? Quer dizer, então, de alguma maneira, ele teve quem cuidasse dele, ele teve acesso às letras, ele aprendeu a ler e a escrever porque alguém o ensinou, e ele aprendeu a importância do afeto para a aprendizagem num tempo onde o afeto não era uma condição. Aliás, a aprendizagem não estava nem em jogo, né? O afeto não era uma questão para as práticas de escolarização, muito pelo contrário, elas eram, via de regra, bastante violentas. E o pretestado foi muito bem criado, né? Eu acho. Mas não sei se ele foi escravo. Acho que não. Acho que ele tem ele tem uma possibilidade grande de já ter nascido ingênuo ou de ter sido liberto ainda há um tempo. E um professor sensível, né, que né, você colocou aí essa questão do afeto, então ele, pelo visto, não concordava, né, com as práticas vigentes lá de castigos corporais e tudo mais, né? Parece que ele era contrário a isso. Pois é, esse é o achado do pretestato, né? Aquela história que o século XIX nos ensina a nos olhar hoje no século XXI. Nós, nós negros, nós negras, tivemos muito sucesso nos nossos pleitos de ingresso no ensino superior, né? De várias maneiras. Nós tivemos muito sucesso na construção de uma camada intelectual que está aí disputando o espaço público, às vezes de maneira bastante aguerrida, até em torno das temáticas que dizem respeito à nossa dor histórica, ao nosso sofrimento histórico, e a nossa historicidade, em larga medida, apagada, esquecida, vilipendiada, enfim. Nós conseguimos isso. O ensino superior é um espaço no qual nós efetivamente estamos, e todas as universidades públicas e as federais atestam isso, né? E pelas ações afirmativas, e nós conseguimos. Mas nós estamos muito longe de fazer isso na educação básica. Sim, a educação básica, o racismo na educação básica, a exclusão por racismo na educação básica é uma chaga na nossa sociedade. Ainda hoje, o IBGE divulgou a sua última pesquisa, dizendo que 10 milhões de jovens brasileiros entre 14 e 29 anos
não completaram a escolarização básica. Uhum. Foram expulsos dela. Uhum. Desses, estão sentadas? Vocês estão aí? Não. Desses, mais de 70% são negros. Uhum. São negras. Ou seja, né? Uma escola Você racista. veja... Não, não pode ser normal. Uhum. Não pode ser normal. Uhum. Né? É verdade que no Brasil a pobreza tem cor. E aí vão dizer os politicamente corretos de plantão, não, o que expulsa as crianças é a pobreza. Né? Quando a gente sabe que a pobreza é um cofator, Sim. intersecciona, mas Sim. o racismo antecipa tudo isso. Né? O racismo nos impede até de entrar Uhum. nos espaços, nos lugares, tenhamos ou não tenhamos dinheiro. Uhum. O racismo vem na frente dos nossos... É a presença da nossa vida, né? É a lida com o racismo. E na escola, muito mais. E na educação básica, muito mais. Eu li recentemente, né, uma tese que foi defendida no meu programa, que dizia exatamente isso, né? Era uma tese que fazia uso de dados estatísticos, quantitativos e qualitativos, e mostrava que os alunos, né, os estudantes com maior número de reprovação são negros. A escola brasileira reprova mais estudantes negros. E aí, depois de reprovação, você vai ter evasão, né? Claro. Que você traz. Então, é isso, né? Nós ainda, no século XXI, continuamos ali, né, nessa luta por ocupar esse espaço na escola. Nós militamos pouco. Uhum. Essa é uma crítica aqui que a gente precisa fazer. Nós militamos pouco em prol da escolarização básica efetivamente antirracista para as nossas crianças. E tem um texto que eu tive acesso há pouco tempo, mas que o texto já é antigo, eu é que não conhecia, do professor Libânio, que se chama O Dualismo Perverso da Educação Brasileira, e que ele traz um argumento que é muito importante para a gente. Não se trata de colocar nossas crianças para dentro, nossas crianças negras. Todas as crianças são minhas, tá? Espera aí. Antes que as pessoas comecem a brigar comigo. Todas as crianças são minhas, mas as crianças negras têm uma fragilidade cultural que nós precisamos levar em conta nas nossas salas de aula. E o professor Libânio nos diz, nesse texto do dualismo perverso, que nós temos que ter muito cuidado, porque não se trata só de criar uma escola que abrigue, que abrace, que beije e que acolha. É de uma escola que efetivamente ensine para que esta criança, com competência, como diria o professor Pretestato, com perfeição, aprenda e seja tão capaz das coisas quanto as crianças brancas são. Então, o dualismo perverso é que, para as nossas crianças pretas, há um monte de situações de escolarização que não efetivam com rigor, o ensinamento dos conteúdos acadêmicos, científicos, da ciência socialmente construída, historicamente construída, que nos fornece um instrumental para a luta na vida. Para as nossas crianças isso não é ensinado, ao passo que nas escolas de crianças brancas, esta é a ênfase. Então nós precisamos, dentro das nossas escolas públicas, aonde estão os melhores professores desse país, que passam por concursos gravíssimos, seríssimos, dificílimos de serem transpostos, nessas escolas as nossas crianças negras precisam aprender a moda do professor Pretestato, com perfeição, e com afeto, e com abrigo, porque é nas escolas públicas brasileiras que estão as crianças negras. E é das escolas públicas brasileiras que essas crianças negras, que são a maioria das crianças do país, compreendem. A gente não tem uma situação semelhante à Norte América. Na Norte América, os negros são a minoria da sociedade. E o racismo de lá faz o que faz. Aqui nós somos a maioria da sociedade brasileira e o racismo ainda assim não é melhor.
não é mais brando, nem mais suave. Então, a gente precisa, com esse aprendizado, criar estratégias efetivas para superar isso nas nossas salas de aula de história. Sim. De história, inclusive. Sim, a letalidade do racismo na brasileira é altíssima, né? Você dito. Uma letalidade altíssima. Para quem ainda acredita que não. Mas ela é mais desgraçada, porque nós somos a maioria, compreenda. Sim, como é que pode? Olha, o Brasil tem ações afirmativas para a maioria da população. É o cúmulo do absurdo. Nós somos a maioria. Nós somos a maioria. O Brasil é preto. Senhores e senhoras, eu sinto muito. Aqui só tem negão. Sinto muito, entendeu? Então a gente não pode continuar permitindo que isso aconteça. Quem criou a escola para si foram os brancos. Os brancos criaram, tudo bem, Pretestato tentou, mas essa tentativa dele parece que não vingou. A maioria dos pretos do Brasil enfrentou o racismo da escola pública. Mas no Brasil, quem criou a escola para si foram os brancos. Nós permanecemos na escola pública. Ela tem que ser para nós, tem que estar aberta para nós. Por isso a gente precisa defender, né, a escola pública e defender. Exatamente, defender a melhor escola pública que nós possamos, com toda a nossa força. E dentro das escolas, arte e ciência sendo ensinada. Arte e ciência. Eu quero línguas estrangeiras dentro da escola. Eu quero programação visual, sabe? Eu quero designer para a internet. Eu quero programas de ciência. Eu quero coisas que vão além do abrigo, do afeto, da festa. As pessoas brigam comigo quando eu falo isso, principalmente os companheiros negros. Eu digo para eles, eu não quero escola que me ensine a bater tambor, porque eu não preciso da escola para aprender a bater tambor. Eu quero uma escola que me ensine arte e cultura e ciência, porque isto eu não aprendo em nenhum outro lugar que não seja a escola. Verdade. Esse é o lugar da escola. Bem potente essa sua fala. Sim, só para a gente já ir se encaminhando para o final, que leituras assim, você recomenda para quem quer aprofundar mais esse debate, principalmente sobre experiências de professoras e professores negros, né? Aí, não só no Império, mas também, né, na República, né? Então, você sabe que tem o livro que eu acho que é uma referência, que reúne trabalhos de vários lugares do Brasil, foi aquele que o Marcos Vinícius Fonseca e a Súria Pombo organizaram, que é a História da Educação dos Negros no Brasil. Eu acho que esse livro, para todo mundo, é uma referência, assim, um trabalho muito importante. A partir dele, várias pontes se abrem. Eu estava lendo, agora, há poucos dias, uma revista do programa de pós-graduação, vê que bacana, da Federal do Amazonas. E essa revista, muito, muito, muito interessante, fez um dossiê sobre mulheres negras. E dentre os artigos desse dossiê há alguns relativos a professoras negras. Legal. Também mas todas são na República. Né? A própria tese da Súria é um trabalho bem bacana. A tese da Amália Dias, de vocês aí da UERJ, né? Das professoras lá da Baixada Fluminense, muito lindo, né? Entre as Laranjeiras. Eu adoro a imagem do livro da Amália Dias, linda. Também é uma referência muito importante. Professoras negras, né, da Baixada. Hein? Muitas. Não, a Baixada é uma outra questão. Né? A Baixada é uma outra questão, né? É quase que um outro mundo, também muito pouco conhecido por todos nós, e lá nós somos majoritários, né? No Rio de Janeiro inteiro, mas na Baixada mais ainda, né? A Baixada é negra, e a gente podia chamar a Baixada Fluminense de Baixada Negra, e não estaríamos errando se fizéssemos isso. Então, eu acho que são 3 referências importantes: o Marcos Vinícius Fonseca, a Súria Pombo e a Amália Dias. Eu acho que são 3 pesquisadores importantes, cujos trabalhos nos ajudam a pensar essas questões. Essa discussão também do periférico na história da educação brasileira. Porque o que se considera a educação brasileira? O que vem
dessa capital, né? Da Guanabara, eu vou falar assim, da Guanabara. A Guanabara. São Paulo, É. ou sul do Brasil. É. As Eu outras... tenho isso. Eu disse isso num artigo que eu escrevi para uma coleção da Sociedade Brasileira de História da Educação. E lá eu dizia que é um problema muito grave na historiografia da educação brasileira, que tudo que acontece em Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo é Brasil. E o que acontece nos outros lugares é história regional. É É regional. regional. É regional ou local. Que Local. depende também do tamanho do negócio, entendeu? Então, Baixada é local. Local. Nem é regional. Baixada não. Local. Né? Regional, talvez assim, um pedaço do Rio de Janeiro, né? A fronteira do Rio de Janeiro com São Paulo, alguma coisa Campos. Aí isso é regional, né? Mas a Baixada certamente local. E aí eu falo lá isso. Que o problema disso é que você pega um aspecto e transforma esse aspecto, generaliza algo que é um aspecto como se fosse a história de um país. Não é. Né? As práticas de educabilidade são muito variáveis, embora tenha questões comuns em todo o país. Mas justamente está nas variações as possibilidades do nosso aprendizado para a superação dos nossos limites. Se a gente bota tudo numa régua só, a gente perde essa dimensão das variações e as alternativas para a superação das mazelas, que são muito graves. No caso das populações negras, particularmente, a superação dessas mazelas se perde, se complica. Né? Porque aí a gente cai no discurso do racismo estrutural e aí pronto. Aí acabou. E para concluir, alternativo. Sim. E para concluir, então, voltando à Pretextato, né? Na sua perspectiva, né, na sua percepção, na sua análise, qual a importância de dar visibilidade à trajetória de sujeitos como o professor Pretextato, um homem negro na educação? Pronto. Para o caso das pessoas não brancas, é importante deixar claro que a docência, inclusive para a maior parte dos professores do Brasil que são brancos, a docência historicamente foi disputada por vários grupos sociais, todos eles pobres, e a grande maioria deles não brancos. Se hoje a docência pública, nacional, é branca, isso tem a ver com vários mecanismos que impedem ou que dificultam o acesso das pessoas não brancas a esse ofício, né? Então, essa é uma questão. Então, dizer para os nossos alunos, hoje, professores em formação, que são formadores de crianças, eu sempre costumo dizer que nós, professores, a gente não faz meia, a gente faz gente. Que são formadores de crianças, que nas suas salas de aula eles podem dizer para todas as suas crianças que cada uma delas ali pode ser um professor. E que na historicidade brasileira, várias pessoas de várias as cores foram professores também, como eles, seus alunos, meus alunos, são hoje. Então, isso é muito importante. Como eu vou adorar encontrar a trajetória de um professor indígena, que possa contá-la para os meus alunos. Vou adorar fazer isso. Ainda não achei, mas quem sabe. Então, essa é uma questão. E a outra questão é essa que eu te falava antes. O Pretextato, no auge da escravidão, lá no século XIX, ele criticava o racismo e dizia: eu sou preto e eu ensino os meninos pretos como eles devem ser ensinados, sem coação e com perfeição.